Bom dia, boa tarde, boa noite, galera do Apenas um Podcast. Esse é um anúncio rápido antes do podcast. Deu algum probleminha no meu áudio, eu só consegui ver na hora de editar e como não vai dar para gravar outro episódio, peço desculpas, mas a gente vai tomar mais atenção para a próxima vez. Então tá, muito obrigado, aproveitem o episódio. Nobody. I'm a tramp, a bum, a hobo. Two women very important in your life, and you killed them both. Eu saía como se fosse para caçar alguma coisa. I got this fantasy. I started working out this fantasy online. Bom dia, boa tarde, boa noite, galera do Apenas um Podcast. Como é que vocês estão? Eu e a Marisa, a gente está extasiado de felicidade. E por que a gente está tão feliz, Marisa? Porque a gente conseguiu aquilo que a gente estava falando o ano inteiro, que a gente queria as 1000 avaliações, 5 estrelas no Spotify. Muito obrigada, gente. Vocês não têm noção. Isso é uma coisa, gente, que não é só para deixar a gente feliz, é estético, né? Thiago, abre ali o Spotify 1000 estrelas, né? Dá um senso estético. Exato, tem aquele 1K. Tipo, é muito legal. Muito obrigado, galera. Do fundo do coração. Eu tive num roupante de loucura, vou dizer, um dia que falei, não, vai ser legal ter 1000 estrelas no Spotify, de eu poder chegar e falar, que coisa incrível, 1000 pessoas ouviram o nosso podcast falando, vocês são demais, tá aí as 5 estrelas, e aconteceu, a gente conseguiu, antes do final do ano, eu achava que, ontem eu tinha visto e ia falar, nossa, não vai dar para gravar o podcast quarta, mas a gente vai gravar na quinta, e será que a gente vai ter 1000 estrelas? A gente tá com 998, eu falei, eu vou chorar para 2 pessoas, 2 almas caridosas entregarem essas 2 estrelas, mas a gente estava aqui já comendo, nos hidratando para fazer um podcast legal. Tá se preparando para gravar, a gente tá aqui na fofoca e quando eu vejo, eu recebo uma mensagem de uma moça aqui no Instagram, vou até achar o nome dela aqui para agradecer por ter avisado a gente, e ela mandou o print, que foi a Mafalda, gente, muito obrigada, Mafalda, por ter mandado o print, é ela que avisou a gente, daí eu falei, não, Thiago, a gente vai ter 1000 estrelas, então muito obrigada, gente, todo mundo que acompanhou a gente no decorrer desse ano, esse é o penúltimo episódio de 2022, mas queremos já reiterar que a gente quer a parceria de vocês ano que vem, independente de qual agregador que você ouve a gente, muito obrigada por ter acompanhado a gente nesse ano, e bora para o ano que vem também, né, Thiago? Bora para o ano que vem. Podemos já começar a introduzir o episódio de hoje? Sim, e hoje vai ser um episódio um pouco diferente, por quê? Thiago é um reles proletariado que tem que sustentar a sua família, e esse reles proletariado teve um baita de um azar, que o amigo dele de trabalho ficou com Covid. E aí eu meio que tive que literalmente fazer tudo pra escola. Eu chegava, muito cedo. Teve dias que eu literalmente cheguei 7 da manhã e saí 8 da noite. Então eu não tive tempo de estudar o caso. Então hoje eu vou dizer que estarei aqui apenas reagindo ao caso. Quase uma live de casos criminais só pra você, que vai rolar hoje, né? Que maravilha. Que honra. Atenção, esse podcast não é recomendado para pessoas sensíveis, pois pode conter a descrição de violência psicológica, física e sexual. Não diga que você não foi avisado. Continue agora por sua conta e risco. Então assim, gente, o caso que a gente vai contar hoje é o caso do Ronald Gene Simmons, Sr. Olha o nome do cara. Mas enfim, esse caso, ele é bem bizarro, ele também é um caso natalino, a gente tá aí na semana do Natal, o caso da semana que vem também vai ser um caso de Natal. E assim, esse caso é um dos mais pesados que eu já vi envolvendo spree killers, os famosos assassinos relâmpago. Então bora lá e vamos acompanhar esse caso aí juntos. Pronto, Thiago? Estou pronto. Estou lendo o roteiro e já estou ficando horrorizado. Não pegue spoilers, vamos lá. Então vamos lá, gente. Como eu já falei, o nome do cara era gigantesco. Ronald Gene Simmons Sr. Ele nasceu no dia 15 de julho de 1940 em Chicago e ele era filho do William Simmons e da Loretta Simmons. O pai dele morreu quando ele ainda era pequeno e a mãe dele acabou se casando com outro homem logo em seguida.
A gente não tem muitas informações, assim, sobre a infância, os primeiros anos, ou sobre a adolescência. Eu lembro que na época eu tentei pesquisar horrores para achar mais informações. Falhei nessa missão, e no dia 15 de setembro de 1957, o Simons decidiu abandonar os estudos regulares lá na escola, e ele decidiu se unir à Marinha dos Unidos. Então, claro, a gente teve que ter aquele carimbinho no exército clássico. Pra variar, né? A carteirinha não tá, o bingo não tá completo se não tem uma Forças Armadas, um Exército, uma Marinha ou Aeronáutica, né? Sempre tem que ter. No caso dele, a gente não tem muita certeza do carimbo da infância traumática, mas a gente tem um pai que morreu muito cedo, né? Mas tem que ter um carimbinho pelo menos, né? Então, assim, nas Forças Armadas, ele acabou indo pra vários lugares diferentes, né? Então, ele tava lá em Chicago, que foi onde ele nasceu. Daí, ele foi pra Washington, onde ele conheceu aquela que seria a futura esposa e a mãe dos seus filhos. O nome dela também era gigantesco, era Bersab Rebecca Ulibarri. Não sei, falei tudo errado o nome dela, mas eles chamavam ela de Becky. Basicamente, eles se conhecem em Washington e se casam depois no Novo México, no dia 9 de julho de 1960. E foram 18 anos de casamento, gente. Um casamento aí bem longo, que vai acabar de uma forma que eu já adianto que não vai ser nem um pouco boa. Vai acabar de uma forma muito trágica. E o casal teve 7 filhos juntos. Depois de um certo tempo, gente, ele teve que abandonar a Marinha e ele decidiu mudar, né, da Marinha, na verdade, para as Forças Aéreas. E foi na Força Aérea que ele teve uma longa carreira militar, gente. Foram 20 anos prestando serviço para o Exército e ele chegou a ganhar várias medalhas de honraria, né? Como a Medalha da Estrela de Bronze, a Cruz da Galantaria da República do Vietnã, pelos seus serviços como aviador, a fita da Força Aérea por excelente atirador. Então, assim, o cara era muito bom pilotando avião, ele era um ótimo atirador. Então, assim, ele tinha uma noção gigantesca de armas. E depois de muito tempo trabalhando nessa área, ele oficialmente se aposentou. Ele se aposenta oficialmente no dia 30 de novembro de 1979, com o posto de sargento-chefe. Eu não entendo nada de exército, não sei onde começa, mas sargento é um posto bem alto, né? Eu acho que é um posto mais intermediário, sendo bem sincero. Mas uma coisa que eu não sei se rola nos Estados Unidos, mas aqui no Brasil, se você tem, tipo, condecorações, a sua aposentadoria vai melhorando, assim. Então, tipo, ele pode ser que ele tivesse uma aposentadoria muito boa, por ter várias dessas estrelas, ainda mais porque ele trabalhou em duas forças. E uma coisa que eu propriamente tenho que falar, aqui no Brasil, a gente dá mais, digamos, ênfase ao exército, né? Tipo, teoricamente, dentre as três forças, é o que sempre tem os generais 4 estrelas, é o que é mais badalado, vamos por assim dizer. Mas nos Estados Unidos, os Mariners, que é tipo a Marinha Americana, é uma das forças que está mais, digamos, é uma das mais badaladas, porque justamente eles estão em todo lugar do mundo. Tipo, então esse cara deve ter ido para tudo que é canto do mundo, e ainda ser aviador é a mesma coisa, porque, tipo, mariner e aviador, volta e meia, tem caças que, tipo, ficam em alto mar. Então, ser mariner e ser aviador é uma coisa, tem vários pontos de convergência. Então eu acredito que é por isso que ele se deu tão bem saindo da Marinha e indo para aeronáutica. Então é uma coisa que faz muito sentido para mim. Então assim, gente, por mais, até que ele arruma uns outros empregos depois, eu não sei se ele é o tipo de senhor que se aposenta e não sossega, sabe? Meu avô é meio assim, meu avô é aposentado, mas ele não sossega, assim, ele sempre tem que estar fazendo alguma coisa, ele sempre quer trabalhar e tal, não sei se esse era o caso dele. Fora que também, né, gente, por mais que a pensão não, né, a aposentadoria. Isso, por mais que a aposentadoria dele fosse grande, eram 7 filhos e uma esposa, né? Então, assim, Thiago tem um bebê e já me conta uns precalços aí da vida. Imagina ter 7 de uma vez, né? Então, eu não sei se de repente isso fez com que ele fosse atrás de outros métodos de ganhar dinheiro. É uma grande possibilidade, eu acho. Olha, vou dizer que ter um filho é bem caro. Acho que indiferente caro, né, da gente? época. Isso com certeza. Eu tenho uma filha peluda, né, de pelos, né, minha cachorrinha, e já é um gasto gigantesco, né?
Mas o que acontece? As coisas vão ficando cada vez piores. Depois que ele se aposenta do exército, aí uns 2 anos depois, no dia 3 de abril de 1981, o Simons começou a ser investigado pelo Departamento de Serviços Humanos de Clowncorf, que ficava no Novo México, era a cidade onde a família estava morando no momento, porque basicamente havia alegações contra ele de que ele estava estuprando a própria filha, que se chamava Sheila, ela tinha 17 anos. Então começou a ser vazada essas informações de que ele estava abusando da própria filha e que, além de tudo isso, ela tinha engravidado e tido um filho com o próprio pai. Olha isso, gente, isso só é o começo. E assim, gente, já adianto, isso tudo era verdade. Ele de fato abusava sexualmente dessa filha em específico, e ele teve uma filha, se eu não me engano, com ela. Então, quando essas alegações começam, ele foge para uma outra cidade que ficava também no Novo México, isso no finalzinho de 1981, e lá eles começam a fixar residência em um condado, e eles compram um terreno, assim, gente, enorme, tipo, era um terreno gigantesco, era afastado de outras casas, isso é muito importante a gente frisar, e eles construíram 2 casas nesse terreno. Então, assim, Thiago está até em silêncio, né? Não precisa nem essa reação. Isso me lembra muito a questão do Unabomber, de, tipo, querer se distanciar, sabe? Sim. O americano tem muito disso, né? Tipo, esses americanos meio bitolados das ideias de, tipo, eu vou largados e pelados. Tipo, eu vou me distanciar. E também ele se distanciava por uma grande questão legal, né? Tipo, ele não tava só se distanciando. Sim, fugindo, ele tava fugindo. Então assim, gente, as coisas foram ficando cada vez piores e vai ser justamente nessa fase, eu até lembrei, né, que eu tinha comentado, é que eu contei esse caso faz bastante tempo, gente, eu tô lembrando das informações junto aqui que eu tô contando pro Thiago e pra vocês. Eu acho que talvez justamente por conta dessas alegações eles tenham cortado a aposentadoria dele. Talvez. Porque foi justamente depois disso que ele começou a trabalhar em empregos de baixa remuneração, praticamente, né? Ele começou a trabalhar como balconista numa empresa que era Woodline Motor Freight, não sei se é assim que fala, que era uma empresa, se eu não me engano, que estava ligada à madeira, assim, não sei se era para derrubar árvore, alguma coisa assim. E nessa empresa também ele teve um escândalo sexual, onde ele acabou sendo demitido justamente porque ele fazia vários avanços sexuais nas secretárias da empresa, né? Ficava dando em cima, assediando. E nisso ele passou a trabalhar aí sim num mercadinho chamado Sinclair Mini Mart, onde ele ficou mais ou menos 1 ano e meio, até ele mesmo pedir demissão no dia 18 de dezembro de 1987, muito próximo aí do acontecimento que a gente vai relatar a partir de agora. Então, eu acho que talvez tenha sido por isso que ele começou a trabalhar em vários empregos. Provavelmente, desonrar a farda e etc. Acho que é uma coisa muito, muito normal. Tipo assim, não sei no Brasil, né? Mas nos Estados Unidos pega bastante isso, porque você tá literalmente desonrando a corporação, não foi o governo, foi literalmente a corporação X. Então, eu acho que faz bastante sentido. E dá pra ver que ele tem essa questão de abusador sexual, né? Tipo, é muito latente nesse caso. Então assim, a gente já contou, acho que aqui no podcast, vários casos de serial killers que eram do exército e justamente saíram do exército com o que eles falam que é com desonra, né? Que eles falam, né? Bom, gente, o que acontece, né? A família era muito grande. Alguns filhos nesse momento já eram adultos, tinham a sua própria casa. Outros filhos que eram menores ou netos deles moravam ali junto com eles. Mas como eu disse, eles moravam todos em um terreno que era enorme. Tinha 2 casas nesse terreno, era um terreno um pouco mais afastado. E justamente alguns dias depois dele pedir demissão, o Gene Simons decidiu que ele ia matar toda a família dele. Todo mundo. Ele ia passar e matar todo mundo. E isso foi um pouco antes do Natal de 1987. Continua. Ele deu uma de Hitler, assim, que queria matar todo mundo pra ninguém sofrer as consequências? Cara, hoje ninguém entende assim 100% qual foi a real motivação. Se ele decidiu fazer isso justamente por conta dos escândalos, mas tipo assim, todos já eram muito mais velhos, até a própria filha que ele teve com a filha dele já era tipo assim uma criança grande e tal. Então assim, real motivação ninguém sabe.
Mas eu acho que, se eu não me engano, ele chegou a mencionar algumas vezes aquelas coisas clássicas, sabe? De serial killer que odeia a humanidade, odeia as pessoas, lá, umas coisas meio assim. Super contra a humanidade. Tá. Psycho killer, Tá. Mas outra coisa que me deixou chocado, a filha dele continuava morando com ele, tipo, ele literalmente não pegou e deu o pé, tipo, caraca, devia ter um negócio de alienação. Então, ele tinha alguns filhos que moravam com ele, mas a Sheila, que foi a que ele teve a filha, já era casada com outro homem, ela morava em outro lugar, com a filha dela em outro lugar. Só que mesmo assim, vocês vão ver que ela vai vir celebrar o Natal com a família. Que absurdo, meu Deus, desculpa, mas que absurdo. Realmente, é uma coisa assim, devia ter uma alienação, né? Porque depois de tudo isso, ainda querer passar o Natal, né? Eu acho que, tipo assim, devia rolar alguma coisa assim. Mas vamos lá, né? Então, o caso começa um pouquinho antes do dia 24 e 25. Na manhã do dia 22 de dezembro, ele simplesmente acordou. E a primeira pessoa que ele matou, dizem que foi a esposa dele, a Rebecca. Basicamente, ele pegou uma pistola calibre 22 e atirou contra ela na casa deles, né, que nesse momento ficava no Arkansas. E enquanto tudo isso acontecia, o filho mais velho que morava ali na casa, que era o Gene, de 29 anos, viu essa agressão toda acontecendo, porque além dele atirar na esposa, ele chegou um tempo a, como é que eu posso dizer, a bater nela, né? Ele começou batendo nela até ele pegar a arma e atirar. O filho mais velho de lá, né, da casa, percebe toda essa movimentação, tenta defender a própria mãe, e os dois são as duas primeiras pessoas a serem assassinadas. Então, a mãe, a Becky, e o filho mais velho de 29 anos, o Gene. E o que acontece, né? Depois que ele matou os dois, quem estava na casa era a neta dele de 3 anos de idade. Ela se chamava Bárbara e basicamente ele pegou a netinha dele, levou ela para um quarto e estrangulou ela até a morte. Com esses 3 corpos, tanto do filho mais velho, da esposa e da netinha de 3 anos, ele meio que jogou esses 3 corpos dentro de uma fossa. E detalhe, essa fossa tinha sido cavada dias antes pelos próprios filhos, então ele pediu para os filhos cavarem um buraco. Então já mostra bem claro que era um crime totalmente premeditado, né? Ele pede demissão antes, pede para os filhos cavarem um buraco que ele falou que ia ser uma fossa. Ele joga os 3 corpos ali dentro e então ele esperou que os outros filhos chegassem em casa, porque tinha alguns filhos que estavam na escola, né? Nos Estados Unidos, geralmente, nessa época de Natal e Ano Novo, eles não têm férias, né? Eles têm o que eles falam que é o break, né? Que é só um intervalinho, uma semana, né? É, uma pausa menor. Eu acho que a pausa deles mesmo é do verão, né? Porque a gente tem que pensar que é inverno lá nos Estados Unidos. Então, mais tarde, no mesmo dia, o ônibus escolar deixou os filhos mais novos do Gene em casa, que ele, se eu não me engano, era o último dia de aula deles, aí sim eles iam entrar nesse break para eles curtirem aquele intervalinho entre o Natal e o Ano Novo em casa. E quando os filhos chegaram em casa, ele disse para os filhos que eles tinham um presente de Natal e que ele queria dar o presente de Natal adiantado para os filhos, né? Então, só que ele falou, né, que os presentes eram surpresa e cada um tinha que um de cada vez dentro do quarto para ver qual que era o presente. A primeira que foi chamada para ver o tal do presente foi a Loretta, de 17 anos. Assim que ela entrou no quarto, ele estrangulou ela e afundou a cabeça dela dentro de um barril d'água. E depois disso, os outros 3 filhos, que eram o Ed, a Marianne e a Beck, foram mortos da mesma forma, um por um, indo no quarto e sendo estrangulados e afogados dentro de um barril. Caraca, gente, mas ninguém gritava, tipo assim... Então, isso é uma coisa que toda vez que eu conto esse caso, o pessoal fica, porra, desculpa a palavra que eu usei, foi muito natural. Como que ninguém ouviu? É porque, como eu falei, a casa era muito afastada de outros vizinhos, sabe? Tipo, tinha vizinhos, mas era, tipo, no meio do mato, sabe? Eu acho que, assim, eram filhos, que tirando a Loretta de 17, os outros 3, se eu não me engano, eles eram bem pequenininhos. Então, eu não sei, assim, qual que foi o sistema. Eu acho que como eles eram muito pequenininhos, eram, tipo, crianças, assim, tipo, de 8 anos, mesmo se gritasse, eles percebessem que tivesse alguma coisa acontecendo... Entendi, eles não tinham muita consciência disso tudo. Eles também não tinham muito como se defender. Fora que, tipo, alguns ele matou por estrangulamento e outros ele enfiou a cabeça num balde d'água, né? Então, quando a pessoa tá num balde d'água, o máximo que ela vai ficar fazendo é fazendo blá, 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 né? Não vai ter o grito mesmo. Entendi. Porque tem outro caso que eu contei, uma vez em live,
Não lembro o nome dele agora, mas é daquele que eu não sei se você conhece, que ele entra numa escola de enfermagem e mata um monte de enfermeira. Como que nenhuma delas ouviu? Porque ele sufocava com o travesseiro, né? Então dá uma abafada, né? Então, muitas perguntas pra esse caso, né? Outra pergunta, além dessa, né? Por quê, né? Que isso tá acontecendo? 8 pessoas morreram, gente, até esse momento. Um dia só. E a gente tá na metade do caso. E, literalmente, por enquanto, não se viu o porquê. Que sempre é uma parte importante. O que você está achando até agora? Olha, muito sangue e, caraca, é tipo assim, o cara literalmente era um lixo de ser humano, mas ele conseguiu ser um lixo de ser humano muito rápido, piorar muito rapidamente. Calma que, como eu disse, a gente agora oficialmente tá na metade do caso. Então, assim, bom, o que acontece? 4 dias depois, não tinha sido levantada nenhuma suspeita sobre o que estava acontecendo, né? Então, os corpos, alguns já estavam dentro daquele buraco, né? Aquela fossa lá que eu contei antes pra vocês. E assim, nenhuma suspeita. E o que acontece? 4 dias depois, mais ou menos no dia 26, por volta do meio-dia, os outros filhos, junto com as suas esposas e seus respectivos filhos, todos eles iriam pra casa do Gene Simons, né? Do pai e da mãe, pra fazer a visita de Natal, né, pra ver a família. Eu acho até que, sei lá, né, por mais que a gente pensa muito na filha que era abusada, né, talvez ela quisesse ver os irmãos, quisesse ver a mãe, né, não sabemos exatamente, né, mas todas essas pessoas iriam pra casa pra fazer a visita de Natal. E o Gene Simons já estava esperando por essas pessoas. Cada um chegou assim aos poucos, sabe? Chegou primeiro uma parte, aí chegou a outra. Acho que isso foi uma coisa que facilitou, infelizmente, nos assassinatos. E o primeiro filho a chegar foi o William Simons. Ele tinha 23 anos, ele chegou junto com a sua esposa, que era Renata May Simons, que tinha 21 anos, e o bebê deles, que tinha 20 meses de idade, que se chamava Fordsey. Então chegou a família com um bebê, e assim que eles chegaram, o William e a Renata foram baleados e o corpo deles foi colocado em cima da mesa de jantar, e ele pegou o próprio casaco que eles estavam usando, junto com algumas roupas de cama, e cobriu o corpo deles. Em seguida, o bebezinho, ele foi morto. Esse bebezinho em questão, eu não consegui achar como que foi a causa da morte, acredito que estrangulamento, e ele pegou o corpo desse bebê, colocou dentro de um porta-malas de um carro, e ele dirigiu esse carro e colocou, tipo, pra trás da casa. Ele colocou escondido atrás da casa. Bom, o que acontece? Depois que esse primeiro grupo chega o grupo da Sheila, que era justamente aquela filha que era abusada. A Sheila, na época, tinha 24 anos. Ela chegou junto com o marido dela, que era o Dennis McNulty. Ele tinha 33. A filha, que era a Sylvia, a filha que ela teve com o próprio pai, a filha /neta do Simons, né? Tinha 7 anos na época que ela foi assassinada. E o bebê que ela tinha com o marido dela, o Dennis, né? Que era o Michael, de 21 meses. Mesma coisa. Assim que eles chegaram, né? Eles foram baleados. O corpo deles foi colocado em cima da mesa de jantar e coberto por uma toalha de mesa. E em seguida, o Gene Simons estrangulou a Sylvia, né? De 7 anos. E o Michael, o bebezinho, também foi estrangulado e colocado no porta-malas de um outro carro. E assim, gente, muitos carros. Ele colocou dentro do porta-malas de um outro carro e estacionou em um lugar afastado, justamente acho que para afastar os corpos um dos outros, sei lá, não entendi muito bem essa dinâmica. E o corpo tanto desse bebê, o Michael, quanto do Ford, eles foram enrolados em sacos plásticos. Digamos que é um dos modos operantes muito, sei lá, distinto, tipo, sei lá, pessoas ele faziam uma coisa, não, se bem que é parecido, né, tipo, pessoas eles faziam de um jeito, crianças eles faziam de outro, assim. Bizarro. Eu acho até porque é meio esquisito, mas também ele é considerado um assassino relâmpago, e assassinos relâmpagos, eles não costumam ter um padrão assim tão claro quanto serial killers, né, na hora de matar vítimas e tal. E o que acontece? Vocês devem estar pensando, ai Marisa, pelo amor de Deus, acabou, né? Sinto informar vocês, mas não. Então, após esses assassinatos, a primeira coisa que o Gene Simons fez foi ir até um bar local para beber. E depois disso, ele voltou para casa. E o que acontece, né? Ele foi verificar como é que estavam os corpos e ele permaneceu com os corpos na casa, gente, completamente de boa. Ele ficou assistindo televisão, ele ficou bebendo cerveja. Ele também, inclusive, olha que coisa louca, ele tinha encomendado os presentes de Natal para a família. Provavelmente ele deve ter encomendado até meses, semanas antes desse acontecido, então talvez ele nem tivesse planejado tudo isso ainda. Então ele foi até a loja buscar os presentes que ele encomendou. Aí
também, né, há registros que ele foi para um clube privado, né? Vocês sabem o que eu quero dizer com isso, né? Casa de entretenimento adulto. É isso. Então, assim, gente, esse foi o dia 26 que ele cometeu todos esses assassinatos e todos esses corpos ali na casa. No dia 27, mesma coisa. Os corpos continuaram na casa, ele não mexeu nos corpos, não fez absolutamente nada. Ninguém suspeitou de nada até esse momento. Ele continuou dentro da casa, convivendo com os corpos, bebendo e assistindo televisão. E na manhã da segunda-feira, do dia 28 de dezembro de 1987, ele decidiu dar prosseguimento à terceira e última parte do plano dele. Então, o que ele fez? Ele pegou um carro, que era o carro que pertencia ao filho dele que ele assassinou, e ele foi até o Walmart comprar uma arma, né? Estados Unidos. Estados Unidos, onde você faz uma conta de banco e ganha uma arma. Exatamente. Então, assim, no Walmart... Você vai no seu Walmart, onde você compra seu pãozinho, você compra uma, sei lá, 9mm. É, a mesma coisa, que agora não tem Walmart mais aqui no Brasil, né? Mas aí no Carrefour, acho que Carrefour é o mais popular agora, vai lá no Carrefour e pega uma arma, né? Foi isso que ele fez, né? Então ele dirigiu até uma cidade chamada Russellville, aonde ele foi até um escritório de advocacia. Lá ele matou a tiros a recepcionista desse escritório de advocacia, que se chamava Kate Kendrick. E o que acontece? Basicamente ele era apaixonado por essa mulher e ela rejeitou ele, ela simplesmente disse não e... Infelizmente, né, vocês sabem o que acontece quando mulheres dizem não nessa sociedade, né? É meio foda, tem vários casos que a gente já contou semelhantes, então ela foi assassinada pelo Jim. E em seguida, ele foi até o escritório de uma empresa de petróleo que ele já havia trabalhado anteriormente, onde ele matou um homem chamado G-Day Chaffin e também acabou ferindo o proprietário dessa empresa, que era o Russ Taylor. E antes de sair do prédio, ele chegou a tentar atirar em um outro funcionário, porém ele acabou errando o tiro. Ele foi até uma loja de conveniência, onde ele também havia trabalhado anteriormente, aquela mini mart que eu falei lá no começo, onde ele atirou e feriu 2 pessoas, nenhuma delas morreu, mas ficaram feridas. E ele foi até o escritório daquela empresa que eu disse pra vocês, que ele trabalhou, que era Woodline Motor, sei lá o quê, onde ele atirou e feriu uma mulher chamada Joyce Butts. Ele acabou ferindo ela na cabeça e no peito. E depois que ele matou ela, Thiago, o que você acha que aconteceu? Não sei se você leu. Você leu o que vai acontecer agora? Não, eu só quero fazer um comentário. Basicamente, ele é uma pessoa extremamente rancorosa e extremamente amargurada, né? Porque, tipo, literalmente ele conseguiu... Sim. E pra todo mundo, tipo, assim, olhou feio pra ele e já tá matando, né? É isso que me pareceu nesse caso. E o que você acha que vai acontecer agora? Avaliando os casos, assim. Ele vai se matar? Não, gente. Não, ó, fiquei surpresa agora. Pasmem, sabe o que ele vai fazer? Ele simplesmente, né, ele tava nessa empresa, ele foi até o escritório ali onde ficavam os telefones. Ele ficou conversando com as secretárias lá e pediu o telefone pra que ele mesmo ligasse pra polícia. Elas sobre a mira de um revólver estavam, né? Mas elas deram um telefone pra ele e ele simplesmente disse: vim fazer o que queria fazer e está tudo acabado agora. Consegui todo mundo que eu queria machucar. Então ele confessou os crimes, falou que ele já tinha terminado, não tinha mais ninguém que ele queria machucar, ninguém mais que ele queria matar, então a polícia simplesmente poderia ir lá e prender ele. Ficou em choque. Ele literalmente deu uma de Ed Kemper, assim, tipo, cansei, vou falar meus crimes. Bom, provavelmente ele nem era investigado, né? Nos crimes do Ed Kemper, como não era. Não. Como ele era um spree killer, ele matou tudo muito rápido, em muito pouco tempo. A polícia nem devia saber o que estava acontecendo até esse momento. E é até bizarro, mas também ele saiu matando todo mundo. Tipo assim, tudo bem, a família dele teve espaçamento? Teve. Mas literalmente não tinha ninguém para investigar, não tinha vizinho. A família, tipo, ia demorar muito até que percebesse. Eu acho que também só ia perceber pelos filhos que foram visitar ele. Provavelmente alguém da família de lá ia notar alguma coisa, mas ia demorar mais, assim. Ou empresa, trabalho. Alguma coisa assim. Aí esses que ele matou na rua ia ser uma coisa mais imediata, mas eu acho que ia ser mesmo assim, supondo assim, se ele atirasse todas as pessoas e fugisse. Ia demorar pra polícia associar que essas mortes dessas pessoas do dia 27 estavam relacionadas com a família, eu acho. Então, assim, foi exatamente isso que ele fez. Ele ligou pra polícia. Quando eles chegaram, ele mesmo entregou a arma, ele se rendeu e não teve nenhum tipo de resistência. Ao todo, pra quem perdeu as contas, ele matou 16 pessoas, gente, o que é muita gente. E do dia
Foram 3 dias matando, dia 22, 26 e 27. É muita gente, gente. É um caso muito triste, né? Então, assim, ele foi preso e levado a julgamento. Ele foi condenado à morte. E ele, inclusive, não apelou à pena de morte, né? Tem muitos serial killers aí que tentam apelar, provar insanidade, provar uma coisa. Ele simplesmente concordou. E a frase que ele disse foi: para aqueles que se opõem à pena de morte, em meu caso específico, qualquer coisa que não seja a morte seria uma punição cruel e incomum. Enfim, né? Então, assim, na prisão, né, antes dele ser executado, como vocês sabem, as pessoas que são condenadas à morte, elas ficam um tempinho ali, né, esperando. Foi injeção letal ou cadeira elétrica? Foi injeção letal, no caso dele. Tá, porque cadeira elétrica ele sofreria bem mais. Não, eu não tô aqui falando pra sofrimento humano, etc. Com certeza. Mas é que, tipo, literalmente eu sei que quando é cadeira elétrica, normalmente eles tentam evitar. Porque cadeira elétrica, gente, eu até fiz um vídeo no TikTok uma vez explicando como é que é e tal. É bem tenso. São 3 descargas elétricas, uma vai ficando cada vez mais forte. Então, assim, tem muito assim, tipo, eu não sei, gente. Faz muito tempo desde a última vez que eu tomei um choque, assim, então eu não vou lembrar muito bem. Mas a injeção letal também tem muita polêmica se a pessoa realmente não sente nada, afinal ela tá anestesiada, enfim, tem gente. É muito complexo, né, gente? Mas enfim. Na prisão, né, como eu tava falando antes, geralmente eles ficam um tempinho esperando até chegar o dia da execução. Ele foi mantido separado dos demais detentos, porque ele foi considerado uma pessoa muito perigosa. E ele finalmente foi executado no dia 25 de junho de 1990 por injeção letal. E aí, Thiago? Momento 5 centavos. 5 centavos. Qual os seus comentários sobre esse caso? Você já conhecia, você já tinha visto? Ou assim, Marisa, nunca ouvi falar? Eu nunca ouvi falar, e aí eu fui, como eu sou curioso, a primeira coisa que eu fiz é peguei, joguei no Google e queria ver a imagem dele, né? E qual foi a minha primeira descrição sobre ele, Marisa, que eu fiz pra você? Vibe Charles Manson. Sim, ele tem uma vibe mesmo. Eu achei bizarríssimo a questão dele, tipo, ir nos lugares, tipo, comer, ficar assistindo televisão, como se nada tivesse acontecido, tipo, de verdade. Insanidade aí, sei lá, assim, claro, e assim tentam fazer isso, mas dessa vez ele nem tentou. Mas, cara, que maluquice, sabe? Que coisa desconfortável, no mínimo. E outra coisa, assim, desculpa que eu vou falar agora, talvez soe meio preconceituoso, assim, meio absurdo, mas é uma coisinha, assim, que você... Esse caso poderia ter acontecido em outro lugar que não fosse os Estados Unidos? Não. Porque, cara, esse caso, assim, é a cara dos Estados Unidos, eu não sei explicar. A gente vê várias coisas, assim, bem da cultura dos Estados Unidos, essa coisa do exército, a cultura, né? Cada país com a sua cultura, né? Mas, enfim, compra arma no Walmart, assim. Eu lembro quando eu li, assim, foi uma coisa que eu pensei, tipo, isso daqui é uma coisa muito Estados Unidos, cara. Infelizmente, é muito absurdo. E é aquele caso, né, que a gente pensa se não poderia ter parado antes, né? Infelizmente, é um caso que eu penso. Se a polícia tivesse ido atrás dessa questão do abuso da filha, eu acho que, infelizmente, eu não sei se ele pegaria uma prisão perpétua ou alguma coisa do tipo por esse caso só. Não, que pior que não. sabe o que eu acho que ia acontecer? O que sempre acontece nesses casos, que o cara vai lá, se faz de rogado, aprende sabe como funciona na prisão, porque o cara já teve esse treinamento militar. Então, tipo, assim, ele sabe cumprir ordens, tipo, pegar... Ele ia entrar no sistema e ia cumprir exatamente as ordens dele, ia ficar, tipo, sei lá, ia pegar, sei lá, 15 anos, ia ficar, tipo, 5 anos e sair, sabe? Bom, às vezes eu tenho um pouco de dúvida, eu me questiono muitas vezes sobre prisões que são feitas, porque, cara, tem muita prisão que é, tipo, absurdo, o cara devia estar muito tempo na cadeia, ele foi, tipo, pouco tempo e comete coisas piores ou igualmente horríveis. Então, assim, mas ainda fica aquela coisa, aquele famoso e se que a gente tanto fala, né? Será que teria sido diferente? Infelizmente, a gente nunca vai ter essa resposta, mas eu acho esse caso simplesmente absurdo, é uma dor imensa, na minha opinião. Pensar que foi uma família inteira, sabe? Não foi um ou outro, não. Foi a família inteira. E, como você disse, ele é uma pessoa extremamente rancorosa. A gente vê o que o rancor, o que a raiva leva uma pessoa. Ele simplesmente decidiu que ele não ia levar só a família dele, né? Só entre 1 milhão de aspas, tá, gente? Que era, cara, criança. Porra, muito pesado isso. Mas também qualquer pessoa que fez mal pra ele. E, assim, o número de vítimas teria sido maior. Aqui também teve pessoas que ficaram feridas e conseguiram sobreviver.
Mas assim, cara, é muito absurdo, é muito pesado e... Nossa, eu fico de cara, assim, com esse caso. Eu lembro que conheci esse caso ano passado, quando eu fui fazer uma live de Natal também. Aí eu fui pesquisar casos que aconteceram no Natal. Aí eu comecei a ler esse caso, tipo, da forma que eu contei agora, sabe? Lendo aos poucos, conhecendo passo a passo, assim, de tudo que aconteceu. O primeiro capítulo, o segundo, o terceiro. E eu ficava cada vez em choque, porque você fica assim, cara, mas não acaba. Ninguém faz, não acontece nada. Então, assim, tipo, cara, é meio misterioso também, né? Tipo, porque tem aquela coisa, como que ninguém ouviu, como que ninguém percebeu. Mas tem toda a questão, como eu disse, que eles moravam afastados. Eram crianças muito pequenas que não tinham como se defender. Então é complicado. Nossa, eu tô falando Oi, aqui Thiago? e nada. E tá Então, desligado. para variar, eu fui nesse site aqui chamado Find the Grave, pesquisar sobre ele. Tem várias informações, tem fotos e etc. Tipo, tem os cônjuges, os filhos, aí tem fotos deles e tal. E aqui, no próprio site, diz que ele é um assassino em massa, né? Tipo, mas se for categorizar ele corretamente, acho que sai mais para um spree killer, né? Falando de uma terminologia mais atual. Mas aqui diz que ele foi o maior assassinato de massa, assassino em massa familiar da história americana. Quantas pessoas você disse que ele matou da família dele no total? Nossa, da família dele foram 8 no primeiro dia, mas 6 no segundo, né? 2 filhos depois, aí os netos, foi bastante gente. Tipo, incluindo membros da família, foram 14. Tipo, caraca, é muita gente. É Nossa, muita gente. De verdade mesmo. E, pô, é mó foda, porque tem, tipo, aqui tem a foto da família e é basicamente assim, todos os filhos que tem aqui, tipo, foi ele que matou, tá ligado? É absurdo, né? Por isso que eu falei, é um caso muito... é muito chocante, é muita coisa pra pensar, sabe? Caraca, nossa, e é muito chocante, tipo, tem a lápide, acho que deve ser de, pelo menos em memória, a família dele, tipo assim, em memória dessas vítimas, e aí tem, tipo, o nome de todas as vítimas e a idade delas. E, tipo, cara, é muito absurdo, porque, tipo, cara, é tipo gente de 46 anos, gente de 17, gente de 8, e gente que tinha, tipo, 20 meses, gente que tinha 3 anos. Então, tipo assim, cara, ele não tava nem aí pra nada, ele só saiu matando geral. Exato. Por isso que eu falei que esse caso é, tipo, muito difícil de digerir muitas coisas, muitos pensamentos, assim. Literalmente você acabou com a sua família. Nossa, é muito bizarro, de verdade. É isso que eu penso, assim, não sobrou uma pessoa da família, gente, não sobrou. Ele matou todo mundo. Ele fez questão de matar todo mundo. Todo mundo. Netos. E com certeza ele se aproveitou do Natal justamente por isso. Que é uma data que todo mundo ia estar lá, todo mundo ia vir. Isso é muito pesado. E ele, literalmente, pro plano dele, eles chegarem em tempos diferentes, ajudou demais, né? O plano dele e ainda, tipo, não enfrentar as consequências da outra pessoa resistindo, sabe? É que, claro, com certeza uma pessoa com uma arma versus pessoas que estão desarmadas é muito difícil, né? Mas se, por exemplo, todos eles tivessem chegado ao mesmo tempo, iam ser mais pessoas adultas. Pelo menos essas pessoas adultas poderiam, sei lá, jogar as crianças pra fora e falar, sai correndo daqui. As crianças conseguissem andar, no caso, né? Sai correndo daqui, por aí vai. Poderia ter, sei lá, mudado alguma coisa, mas é muitos detalhes, assim, nesse caso que eu fico pensando e, nossa, sei lá, minha cabeça vai parar em outro lugar, assim, sabe? Foi bem chocante ver essa questão da lápide da família do cara, então foi um episódio pesado e, cara... Foi. Mas semana que vem estaremos aqui de novo com mais um caso pra vocês. Eu gostaria de agradecer novamente as 1.005 estrelas no Spotify. Muito obrigado, galera. Continuem ouvindo e Feliz Natal para todos, né? Feliz Natal. O próximo episódio já vai ter passado o Natal, então Feliz Natal pra todo mundo. Espero que o Papai Noel traga os presentes que vocês querem. Então é isso, pessoal. Muito obrigada pra todo mundo. Obrigada aí. Um beijo e até o próximo episódio. Até o próximo episódio e não queiram um massacre em família. Muito obrigado. Tchau, tchau.